que é uma pedra no meu sapato? Será que você já teve alguma pedra no sapato? É importante lembrar que conforme o lugar e conforme a estrutura dessa pedra e a disposição dela, você nem consegue caminhar. E que muitas vezes nós teimamos em alguns momentos manter as pedras no nosso sapato, e quando a gente vê, por teimosia, por rebeldia, por negação, nós vamos ver isso tudo, vamos conversar sobre essas coisas, você está com uma grande ferida, e essa recuperação, ela pode ser bastante difícil. Nós vamos pensar quais seriam as pedras que nós mesmos colocamos no nosso sapato. O que do nosso comportamento, da nossa vida, da nossa posição, que faz com que a gente não consiga caminhar, com que a gente se fira, e esse ferimento pode ter muita dificuldade de cicatrização, pode ter enorme repercussão na vida. Então nós colocamos aqui alguns tópicos importantes para a gente conversar. E esses elementos presentes na nossa vida, que estão junto conosco, muitas vezes são a pedra de tropeço da nossa vida. Aquilo que nos faz ficar ou sentir que estamos parados, nos fazer sofrer imensamente, e por não ter noção clara, muitas vezes a gente não sabe que somos nós mesmos que temos que movimentar a nossa caminhada para podermos ficar livres delas. Uma das questões complicadas da nossa caminhada é a baixa autoestima. É aquela postura em que a criatura se sente inferior. Ela acha que ela é a pior, ela é a mais feia, ela é a mais burra, ela é a mais incompetente, que ela não tem nada que as pessoas possam gostar dela. E o que essa pedra faz na vida da maioria das pessoas que estão neste lugar? Como a criatura não se acha capaz, como ela não se acha importante, como ela não se vê com valor, ela tem uma necessidade imensa de ser valorizada pelas outras pessoas. E por temer que essa valorização não aconteça, essas pessoas passam a ter uma necessidade de agradar ao outro constantemente. É um posicionamento de sofrimento, porque ele tem que dizer sim para todas as pessoas, e isso significa muitas vezes dizer não para ele mesmo,
para a sua própria dignidade, para o seu conforto, para a sua realidade. Então são pessoas que elas não se fazem servas no sentido da lição espiritual dentro do Evangelho. São pessoas que têm um servilismo adoecido. É aquele chamado bonzinho, que é o indivíduo que deita no chão para você pisar no pescoço dele, para você fazê-lo de tapete, de capacho, porque ele precisa que você goste dele o tempo todo. Que você diga a ele te diga que você é uma pessoa boa, que faz o que precisa, que agrada as pessoas, que isso é extremamente importante e te faz importante, enquanto na realidade qualquer excesso na vida não é saúde, é adoecimento. Uma outra pedra que nós colocamos no nosso sapato é uma cobrança excessiva. É a necessidade, é a síndrome de perfeição. Tudo o que eu tenho que fazer, tudo o que eu tenho que viver, tem que ser completamente perfeito. Eu tenho que ser a melhor pessoa, eu tenho que ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor irmão, o melhor amigo. Todas as minhas ações não podem ser erradas. Quando nós fazemos isso, nós colocamos uma pedra na nossa vida de intensa dor. Porque essa postura é uma postura que desconhece a nossa realidade. Desculpa. E na nossa realidade, a nossa essência é humana. E ser humano é acertar e errar. É ter virtudes e ter defeitos. É ter habilidades, aptidões e ter deficiências. É acertar algumas vezes e errar algumas vezes. O pior dessa pedrinha é que essa pedrinha geralmente ela não se resume a ficar no nosso sapato. Porque nós, quando somos muito cobradores de nós, geralmente nós somos muito cobradores da vida. Nós queremos que as pessoas que estão ao nosso lado, elas sejam perfeitas. Que os nossos pais sejam perfeitos. Que os nossos irmãos sejam perfeitos. Que os nossos companheiros sejam perfeitos. Que os nossos filhos sejam perfeitos. E aí a gente perde uma grande habilidade, que é ter jogo de cintura. Eu falo com meus clientes que são extremamente controladores e eu falo isso com propriedade. Eu brigo com a minha
vontade de estar controlando tudo. E hoje eu aprendi muito que eu não controlo nada, embora eu ainda tenha em fazer isso na minha vida e não dou bem, né? O pé dói, né? E eu falo, olha, sabe o que você está precisando? Você está precisando ir para uma escola de dança, ir para uma escola de dança de salão, pelo menos, para você poder aprender, ter jogo de cintura, jogar para lá, né? Tem hora que a gente dá martelada no prego e tem outra que dá na ferradura. Essa é uma pedra complicadíssima da vida das pessoas. Um outro, né, elemento de sofrimento que nós construímos dentro de nós é um complexo de culpa. É achar que tudo que acontece de errado é minha responsabilidade. Sou eu que estou errado o tempo todo. É não conseguir sair desse lugar acusatório. Porque reconhecer a culpa é até sinal de doença. Mas quem já nos escutou falar sobre o complexo de culpa, sobre esse movimento que nós temos diante da culpa, nós podemos caminhar para dois lados quando nós constatamos uma culpa. Um lado que é de adoecimento e o outro lado que é construção de saúde. O lado que é de adoecimento é o lado que nós chamamos de remorso. A palavra remorso, ela vem de remoer, moer de novo, né? É ficar com esse sentimento de culpa o tempo todo dentro de nós, né? É repetir para a vida que eu sou culpado, que eu sou ruim, que eu fiz errado. E mesmo que eu seja culpado, que eu seja ruim, que eu tenha feito errado, repetir isso por toda a vida não vai fazer com que eu melhore e nem que a vida melhore. A manifestação do remorso é a manifestação da doença. A culpa que se instala e que não sai no caminho da saúde, ela vai certamente adoecer as criaturas. Ela vai levar o indivíduo a uma situação de intenso sofrimento que pouco a pouco vai se convertendo, inclusive, em doenças somáticas. O caminho da saúde é o caminho do arrependimento. E o arrependimento, ele tem dois movimentos muito importantes. O primeiro, né, é o da expiação.
né? É Deus saber que eu errei e eu aprender a conviver com as consequências desse erro. Mas o segundo movimento é muito mais importante, que é o movimento da reparação. É quando eu vou corrigir os estragos que são possíveis, né? Porque às vezes tem estragos que não são possíveis, e aí eu vou ter que trabalhar com a questão do perdão, que é um outro tema, de uma maneira mais intensa, né? Mas esse é o caminho da saúde. Uma outra pedra que a gente coloca no nosso sapato é a questão do orgulho, que o pessoal chama muitas vezes de orgulho próprio, e que há famílias e há pessoas que acham que isso é virtude. Isso não é virtude, né? Esse orgulho, ele nos leva progressivamente a um isolamento social. Porque a minha postura pedante, quem vive de orgulho, né? O orgulho é uma vicissitude humana, né? Uma deficiência do ser, aonde a criatura acredita que ela é certa, que ela é dona da verdade e que o seu padrão e o seu comportamento são os únicos aceitáveis dentro de uma sociedade. O orgulho, ele se manifesta claramente através dos preconceitos e das atitudes discriminatórias que o indivíduo tem para quem é diferente dele. E isto, se é ruim para quem é discriminado, se é ruim para quem é a vítima do preconceito, isso paulatinamente vai se transformando numa grande pedra na vida do indivíduo. Porque pessoas preconceituosas, pessoas que vivem discriminando aquilo que não é igual, ele vai convivendo cada vez menos com relações sadias. Ele vai desenvolvendo nas pessoas raiva, mágoas, ódio, que vão refletir na sua vida mais hoje, mais amanhã. Uma outra grande pedra no nosso sapato é a manutenção da ilusão. É a criatura que se alimenta das suas fantasias, que se ilude para não ter que ver a sua dor, os seus limites, as suas dificuldades, o seu fracasso. Então, ele cria um mundo de ilusão. E o mundo de ilusão, ele pode ser de tal forma impossível, mas
que essa impossibilidade, ela não é uma leitura que o indivíduo consegue ter. Então, tem gente que passa a vida inteira acreditando, né, em ilusões, em fantasias, em ideias, em propostas que se apresentam na sociedade e que são feitas para colocarem o indivíduo num lugar de refém de criaturas que sejam mais capazes intelectualmente, que tenham maior habilidade ou capacidade de mexer com o emocional das criaturas. Mas a ilusão, sou eu que coloco essa ilusão dentro de mim. Muita gente, né, prefere, né, dizer para o mundo que ele tem um casamento ideal e as pessoas que estão ao redor dele sabem que isso não é verdade. Que os seus filhos não têm defeitos, né, e que o filho dele foi para a cadeia porque a polícia, né, persegue as criaturas e as criaturas inocentes vão pagar sempre pelos culpados, né? Que aquela soma de dinheiro que apareceu na conta do filho que não trabalha, que não tem nenhum meio de lutar, né, na vida pela sobrevivência, porque o que ele menos quer é isso, que foi um presente que ele recebeu de um amigo bondoso, né, ou de uma mulher rica que se apaixonou por ele, ou de um homem rico que se apaixonou por ela, a filha, e é mais fácil conviver com isso. Né? Então, muita gente prefere se iludir que não tem uma determinada doença, não faz o tratamento para não ter que enfrentar a realidade da gravidade do com que ele convive, da possibilidade da finitude da vida através daquela doença. Né? E isso, embora aparentemente sustente o indivíduo, é uma pedra no sapato. Porque a hora que o véu cair e ele tiver que lidar com a realidade, o sofrimento vai ser imenso. O estrago que essa pedra pode ter feito pode ser irreversível de diversas formas. Uma outra pedra que nós colocamos no nosso sapato é a não construção de um sentido na vida. Pessoas que acham que a vida tem que ser o que tem que ser, que ele não precisa criar um objetivo, criar um sentido, um propósito para a vida, né? Que deixa o barco ir para onde quer, né? Que preferem, né, deixar para que amanhã ele chore acusando alguém pelo fato do barco ter afundado.
porque ele não construiu um propósito, ele não busca um sentido para a vida. Viktor Frankl, ele coloca, né, que o sentido, ele sustenta a vida, mesmo que esse sentido seja negativo. Né? Mas a gente, quando fala em saúde mental, nós sabemos que os sentidos da vida, quando são negativos, né, partindo da riqueza ilícita, partindo da vingança, né, por alguém que te fez mal, isso vai resvalar em algum tipo de adoecimento. E conforme o despertamento amanhã, isso pode se transformar num quadro psiquiátrico grave na vida da criatura. Nesse caminho, né, por que é tão difícil a gente sair desse lugar de ter que observar que a gente é a pedra do nosso sapato? Somos nós que colocamos essas coisas na vida, ou que aceitamos as coisas que são colocadas na nossa vida sem questionamento, sem uma postura de transformação. Porque isto exige da gente um aprendizado que a maioria de nós prefere se iludir e se fantasiar nesse processo. E o que é essa ilusão que nos faz fugir desse processo? É de acreditar que a gente pode ser livre sem quaisquer consequências para a nossa vida. E a liberdade é uma faculdade inerente aos homens, mas ela só pode ser exercida mediante a responsabilidade. A própria sociedade, o próprio construto social, ele determina que um indivíduo, né, ele passa a ter um nível de liberdade para cuidar de si, né, para escolher para si, quando ele tem a capacidade de responder pelas suas escolhas. Então, a maioridade social, ela não define, em primeiro lugar, a idade em que você pode escolher. Quem pensa assim está iludido. Ela define primeiramente que você é capaz de responder por aquilo que você vai escolher. E nós, né, fugimos dessa responsabilidade. A gente prefere, a gente faz um movimento, né, de projeção. Há uma figura que vai para o YouTube, né, quem depois assistir essa palestra ou indicar essa palestra no YouTube, tem uma figura, né, do Simpson, que ele dizendo: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E é isso que nós fazemos. Né? Nós fazemos um mecanismo de projeção.
nós fazemos um caminho, né, de negar a minha responsabilidade para colocar a responsabilidade no outro. É aquilo que eu já falei inúmeras vezes, né? Uma expressão que nós escutamos a primeira vez pelos amigos espirituais, que nos diziam, né, é ter a síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? Né? Quem não conhece a história, né, a serpente vai lá, diz para eles que eles podiam comer do fruto proibido. Eles, no primeiro momento, dizem que não, que sabem que vão ser castigados. Aí ela sabe, a serpente, atiçá-los e fala para a mulher que Deus fez aquilo porque sabe que a hora que ela comer o fruto ela vai ser igual a Deus. Então isso chama a atenção, né, o poder que o homem quer ter. E ela vai e busca e traz o fruto para Adão, e ele come. E quando eles são acusados por Jeová de que eles desrespeitaram, Adão disse assim: Senhor, não fui eu, foi a mulher que me deu o fruto para comer. E essa é uma postura comum, né? Não fui eu que não observei que tinha uma pedra no meu sapato antes de calçar. O culpado é quem pôs a pedra ali, e às vezes a pedra aconteceu na vida por uma contingência. Mas é muito mais fácil eu culpar o outro do que assumir a parte que me compete das coisas que estão acontecendo. Então, todas essas pedras que nós colocamos, alguém pode querer me explicar que é responsabilidade de alguém. É responsabilidade de alguma coisa do lado de fora. Não existe, né, nada na nossa vida que nós sejamos não responsáveis se nós temos conhecimento das coisas. Só quando a gente não conhece, não sabe, que a gente é ignorante, né, no sentido realmente de ignorar, que eu não posso responder, porque eu não sabia. Mas a partir do momento em que eu conheço, a partir do momento em que eu reflito, que eu uso a minha inteligência, né, qualquer situação em que eu me encontre de dificuldade, de conflito, de luta, tem uma parte dessa problemática, pelo menos uma parte, que é da minha responsabilidade. Então, nesse caminho, né, você já deve ter escutado, né, a palavra autossabotagem. Quantas vezes a gente sabe que aquilo não é bom, que a gente não deve compartilhar daquela situação, que a gente não deve agir daquela forma, que a gente não deve se entregar àquela condição, né? E depois de uma imensa luta onde parece que está tendo sucesso, por qualquer motivo externo, eu vou e me saboto e caio na condição que eu ainda não tinha conseguido
sair completamente. Isso é muito comum na dependência. O indivíduo, ele aprende que a importância maior para o seu tratamento é o exercício da vontade. E a vontade depende dele. Ele está há algum tempo sem usar uma substância ou sem um comportamento viciante, e algum fato externo que o contraria, que lhe causa algum tipo de dor, ele utiliza aquilo para voltar ao estado que ele estava anteriormente de dependência, e daqui a pouco volta ao sentimento de remorso, a dor ainda é muito mais intensa, porque ele, se auto-sabota. Eu sei que eu sou alcoólatra, que eu não tenho controle diante do álcool, mas eu vou para o boteco, porque eu digo que eu tenho que ser forte e lidar com o boteco, mas eu me esqueço que eu tenho uma doença, e nesse transtorno, nessa doença, eu não tenho esse controle ainda, e ao ir para o boteco, rapidamente eu vou me entregar de volta ao álcool. E isso a gente faz com inúmeras coisas, E a gente faz isso, inclusive com posturas, que fazem com que a criatura seja constantemente uma criatura que se auto-sabota. Tudo, precisa de uma mudança da relação, e eu me sustento na raiva e no mau humor, e eu acho que isso me dá poder. Isso, na realidade, me cria afastamento das pessoas, cria um desconforto na relação quando não cria uma raiva, um ódio, e eu me mantenho nesse lugar. Eu me saboto, nesse processo, eu me faço pedra quando eu nego as minhas dores e os meus traumas. Quando eu recuso qualquer forma de ajuda. Quanta gente poderia melhorar e se recusa a tomar o remédio, a fazer a dieta, a seguir as orientações de profissionais especializados, a seguir os conselhos das pessoas mais capazes e mais que tem maior vivência naquela situação. Eu me saboto quando eu me escondo no álcool, no tabaco, nas drogas, ou em qualquer tipo de viciação, o vício da pornografia, o vício, de qualquer coisa anestesiante na vida, não só substâncias, jogos, vivências doentias, mas que me tiram de ter que ver a dor que está dentro de mim e que eu não dou conta de lidar. Então, para mudar esse caminho, eu tenho que ter responsabilidade. E o que é responsabilidade?
Se você pegar a palavra, né, ela é composta, né, de duas outras palavras. Responsa, que é resposta, e habilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder. Ser responsável é responder pelo que eu faço. E quando vem as consequências do que eu faço, a grande maioria das pessoas querem não responder pelo que elas fizeram. Eu ouvia hoje uma reportagem que falava de um enterro de uma jovem numa cidade próxima a Belo Horizonte e que ela morreu atropelada por um jovem de 24 anos que estava alcoolizado e que inclusive fugiu do lugar e não deu assistência àquela jovem que estava saindo numa festa. Eu não sei se ela estava também embriagada, mas não é esse a questão. E ela foi jogada contra outro carro e faleceu. Né? E a gente, hoje, precisa se abrir espaço para a defesa de quem é colocado nas reportagens. E o advogado do rapaz dizia que ele iria provar a inocência do jovem no momento oportuno. A polícia encontrou o carro que foi denunciado pelas pessoas que viram. Ele estava, após o teste, em estado de embriaguez, provando isso, e ele tinha uma garrafa de bebida dentro do carro. Mas é isso que acontece conosco. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu só estou usando esse exemplo que na hora que a gente tem que responder, a gente não quer responder. Então, nós precisamos ter responsabilidade. E muitas vezes somos nós que colocamos as pedras que vão nos ferir profundamente na nossa vida. Então, quando se fala da dificuldade da responsabilidade, a gente fala de dificuldade de conviver com a culpa. Né? E muitos falam que são culpados constantemente, não para fazer um movimento de transformação, mas para evitar a condenação de terceiros diante dele próprio. E esse discurso muitas vezes é vitimizado. Eu sou culpado porque eu sou um espírito, um homem incapaz, sem cultura, sem evolução espiritual. Eu ainda me vitimizo na vida porque eu não dou conta de conviver com a culpa. E nós precisamos, para vencer essas dificuldades, buscar identificar a dor e dar nome às nossas dores. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, isso não é possível sozinho. Dar nomes às nossas dores faz parte de um processo de autoconhecimento. E geralmente esse processo de autoconhecimento, ele precisa de ajuda de terceiros.
de ajudas especializadas, de psicoterapeutas, de terapeutas que possam estar ao seu lado, disponibilizar para você ferramentas aonde você vai identificar a sua dor e nomear a sua dor, porque é a sua responsabilidade e é só você que é capaz verdadeiramente de nomear a dor que você tem. A dor do outro, né, nós não somos capazes de sentir. A gente pode aprender a apreender alguma coisa dessa dor, principalmente quando a gente já experienciou algo semelhante. Mas a dor é minha. Sou eu que a sinto. E sou eu que sou capaz de nomeá-la na minha caminhada. E mais do que isso, sou eu a pessoa capaz de tirar essa dor da minha caminhada. Então, para exercer esse caminho de transformação, de responsabilidade, de me tornar competente diante de mim mesmo e diante do outro, eu preciso desenvolver essa responsabilidade. E mais do que isso, eu preciso me habilitar em ter recursos, ter armas para vencer as minhas lutas, ter remédio adequado para aliviar a minha dor. E nós fomos buscar em Confúcio uma frase que ele diz o seguinte: se eu estiver caminhando com outros 2 homens, cada um deles servirá como meu professor. Escolherei as boas qualidades de um deles e as imitarei em minha vida. E corrigirei os pontos negativos do outro em mim mesmo. Então, uma forma de me tornar responsável é aprimorar as minhas potencialidades e sanar as minhas deficiências. E em vez de colocar no outro a responsabilidade é minha. Se o outro me traz coisas boas, é minha responsabilidade aprender e colocar essas coisas boas na minha caminhada. Se o outro me traz as coisas negativas que eu não gosto ou eu não concordo, é minha função fazer o exercício de autoconhecimento e, nesse exercício de autoconhecimento, identificar as mesmas falhas que eu consigo ver no outro e corrigir essas falhas em mim e não apontar essas falhas no outro. É um processo, é uma caminhada. Nós temos que lembrar, que a vida pode ter muitos inimigos para nós, mas o principal inimigo da nossa felicidade somos nós mesmos. Enquanto nós não assumirmos isso na vida, nós vamos sofrer profundamente. A grande maioria das nossas dores
são construídas pelas nossas leviandades. Muitas doenças são frutos do nosso desequilíbrio alimentar, da nossa postura diante da vida. Quantas doenças estão aí por falta do indivíduo fazer exercícios físicos, por não ter uma alimentação saudável, mesmo tendo condições de comer alimentos saudáveis. Quantas doenças estão aí porque eu sustento um mau humor dentro de mim? Eu escolho ser uma criatura conflituosa, eu gosto do conflito, eu gosto da briga, eu gosto da discussão, eu gosto de acusar o outro constantemente, porque isso aparentemente afasta a acusação que está dentro de mim. Quantas doenças estão aí pelo que eu ingiro que eu não deveria? Álcool, cigarro, as drogas, determinados tipos de alimentos que nós sabemos hoje não fazem bem para a saúde. Então, somos nós que escolhemos esses caminhos. Muita gente, às vezes, está vivendo um quadro muito comum na vida, que são os transtornos de ansiedade, mas nós não fazemos nada para sair da ansiedade. Vamos no médico, mal a gente toma o remédio para ser sedado, mas ele receita e orienta buscar a terapia, fazer a meditação, buscar o auxílio da oração, outros exercícios, por exemplo, que se encontram no Mindfulness. E o indivíduo não faz, o indivíduo não busca, o indivíduo não realiza. É mais fácil dizer que eu sou infeliz porque meus pais não me deram felicidade do que eu assumir que, apesar deles não terem me dado as coisas, eu tenho a capacidade de me organizar, me fazer diferente e me dar aquilo que eu gostaria de receber de alguém que às vezes não tem nem para dar para ele mesmo. Então, para a gente sair desse lugar, a gente precisa construir atitudes que sejam benéficas para a nossa vida. Para esse processo que nós estamos dizendo aqui, primeira coisa, vamos parar de culpar os outros. Vamos ver a culpa que existe em nós, não que nós somos o único culpado da vida, mas ver a parte que me cabe da culpa para mudar. Não para dizer só que eu sou culpado, não para me utilizar da questão como vítima, mas como alguém conscientemente que quer reparar a parte do erro que lhe compete. Vamos nos entender como humanos. E como humanos, nós não somos perfeitos. E nós precisamos aprender que nós temos limites e temos potencialidades e que nós não somos capazes de controlar integralmente todo o tempo a nossa vida. E mais do que isso, na grande maioria das vezes, a gente tem um controle externo que nós, às vezes, nem conseguimos identificar.
A gente tem que entender que saúde é muito mais do que uma manifestação de um órgão que dói, de uma ferida que aparece, de um sangramento que eu tenho, né? Mas que saúde é um bem-estar que envolve a capacidade, né, de eu viver plenamente, de eu conseguir, né, me conectar comigo, me conectar com o outro, conectar com o universo, me conectar enquanto minha visão e minha busca com a divindade e construir uma paz interior na nossa vida. Mais do que doença, saúde é essa conexão e essa paz que a criatura pode viver. Assim, nós precisamos assumir o comando da nossa vida. Somos nós que temos que dirigir a rédea na nossa caminhada e buscar ferramentas que auxiliem esse enfrentamento. Sejam elas ferramentas medicamentosas, sejam elas através dos processos psicoterápicos, das terapias mais diversas, das técnicas de trabalho no campo da espiritualidade, né? Nós precisamos desenvolver isso, né? E uma das coisas que nós precisamos parar dentro desse processo é de colocar a culpa no outro, colocar a culpa em quem quer que seja. Anne Frank coloca num dos seus textos, né, essa menina que, embora muito jovem, quando ela foi para o campo de concentração, né, os seus relatos se transformaram num dos maiores best-sellers que até hoje é muito vendido. E ela diz em relação aos pais o que pode servir para todas as pessoas. Os pais só podem dar bons conselhos e indicar bons caminhos. Mas a formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. E eu diria, de uma maneira inversa, mas real, que os pais podem nos dar maus conselhos e nos indicar maus caminhos. Mas a formação final do caráter nosso está em nossas próprias mãos. Essa é a responsabilidade, e é isso que, se a gente não consegue vencer, a gente não deixa de ser uma pedra no nosso sapato. E para isso, né, a gente precisa de coragem. O Mark Twain, ele diz que coragem é a resistência ao medo, é o domínio do medo, mas não a ausência do medo. Então, uma pessoa corajosa, a primeira coisa que ela tem que ter é a noção de que o medo existe nela, para ela poder resistir a ele, para ela poder dominá-lo. E a gente precisa de coragem, porque a gente tem medo desse enfrentamento, né, de ver que a pedra que está no nosso sapato não foi colocada pelos outros, foi colocada por nós mesmos, que a responsabilidade da nossa cura é nossa, que a verdadeira cura é a autocura, né? Como nos ensina um livro do Dr. Andrei Moreira, editado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que chama-se Cura e Autocura, que eu indico para todo mundo, né? Quem não conhece, quem não leu, precisa conhecer e ler esse livro. É uma obra muito interessante
desse médico e constelador, né, e que a gente tem um carinho paternal por ele. E a outra coisa que a gente precisa nesse processo é compromisso. É nos comprometer, né, com esse sentido de ser responsável. Para ser responsável, eu tenho que me comprometer com isso. E o compromisso, né, ele é um envolvimento, ele é uma força interna. Num dos momentos da obra do Harry Potter, né, a autora coloca lá assim: o que importa é o grau de comprometimento envolvido numa causa, e não o número de seguidores da causa. E a gente poderia trazer aqui o exemplo, né, de Jesus. Né? O seu envolvimento com a sua causa, com a sua defesa pelo amor, acima de tudo, transformou-se, né, numa das maiores doutrinas da história e ainda hoje é a maior e mais importante doutrina do Ocidente. Então, nós precisamos disso na nossa vida. Né? E quem se sente uma pedra no sapato, quem chegou a essa conclusão, que busque alguém que possa ajudar. Né? Eu gostaria ainda de lembrar a todos que essa palestra vai ficar no Instagram, mas ela vai para o YouTube depois de ser editada. Nós temos um canal de saúde mental e espiritualidade no YouTube. Quem não nos segue lá ainda, procurem Roberto Lúcio, dr.Roberto Lúcio, né, um canal de saúde mental. E nele nós temos dezenas de palestras, todas as semanas nós colocamos mais uma novidade. Então se inscreva, coloque lá, né, o sininho para notificá-los das novas publicações que a gente está fazendo. A gente está aprimorando o trabalho dentro do YouTube. E nós lembramos aqueles que nos estão seguindo que em breve nós vamos estar lançando o nosso curso sobre anamnese em saúde e espiritualidade, um trabalho fruto da nossa experiência de quase 40 anos, né? Quase não, eu faço daqui a alguns meses 40 anos, né, de profissão, e trabalho com saúde e espiritualidade há mais de 40 anos vinculados ao grupo de estudos de espiritismo e psiquiatria. Hoje faz parte da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, mas foi o grupo que fundou essa associação. Então, é um trabalho de mais de 40 anos de prática clínica no escritório, no consultório, dentro do Hospital Espírita André Luiz, onde eu trabalhei como clínico durante 38 anos. Né? E é uma atividade que nós sentimos que vai capacitar as pessoas não só a fazer uma anamnese adequada, como a poder fazer diagnósticos em espiritualidade, né, que muita gente nem tem ideia que isso é importante, e construir planos terapêuticos dentro dessa perspectiva. Então, nós vamos ter aulas gravadas, vamos ter aulas presenciais, temos um e-book, né, que vai trazer informações, inclusive
os tópicos das anamneses, que são importantes para trabalhar. Nós vamos nos encontros online trazer casos clínicos para discutir, para mostrar para as pessoas todo esse trabalho. Nós estamos aí agradecendo a todos vocês, quem gostou, quem sabe de alguém que seria importante ouvir, né? Depois repassa para essas pessoas, né? Reposta para eles. É sempre importante, né? O nosso propósito nesse trabalho de terça-feira é levar essas informações, essas reflexões para todo mundo. Um bom final de feriado para quem está nos escutando agora, presentemente, né, nesse instante, online. Bom final de terça-feira de carnaval, bom trabalho, boa semana e até mais. Um beijo no coração.